Oi, sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, nós vamos continuar aí a nossa atividade no livro Aprender Sempre, do sétimo ano de língua portuguesa e matemática. A nossa atividade de hoje está na página 28 aí de vocês, ok? Vai aí na página 28 de vocês, sequência 2 de atividades. Na página 28, sequência da história. Então, agora nós vamos preencher este quadrinho aqui. Lembrando que na segunda-feira nós fizemos essa atividade aqui que foi da hora da pesquisa, né? Nós preenchemos, nós escolhemos, na verdade, um conto. Eu mandei aí alguns contos para vocês e vocês escolheram o conto que mais chamou a atenção de vocês, que vocês mais gostaram. E aí vocês mandaram para mim um áudio, né? Falando como era o nome desse conto, o que acontecia nessa história e tal. Essa foi a atividade de segunda-feira. E aí depois nós preenchemos, no decorrer, né? Na terça, nós preenchemos a reescrita do conto. Vocês colocaram os personagens, qual eram os personagens, as suas características físicas e comportamentais, o espaço, como era esse espaço, o tempo, qual era o tempo, qual era o tempo, em quanto tempo acontecia aquela história, né? Então, vocês preencheram este quadro. Agora, nós vamos preencher o segundo quadro da aula 6, que é a sequência da história. Lembrando que ainda vamos falar sobre aquela história da primeira pesquisa, sobre aquele conto que vocês escolheram. Então, agora, vocês vão adaptar esse conto, ou seja, vocês vão pensar em todos os acontecimentos do conto que vocês escolheram, que vocês leram, e agora vocês vão contar este conto aqui novamente, mas do jeito de vocês, em uma versão adaptada. Vamos lá? Primeiro, dê um nome para a reescrita do conto que você produziu. Então, aqui, ó, nós temos a reescrita. Você vai reescrever o conto produzindo ele, produzir um novo conto com base naquele que você pesquisou anteriormente. Então, você vai fazer a reescrita e você vai dar um novo nome, vai dar um nome para essa reescrita. Por exemplo, você pode ter escolhido o conto A Onça e o Bode, é um exemplo, tá, gente? Então, você vai fazer uma reescrita desse título, criar um novo título, dê um novo título para essa reescrita. Lembrando que, quando você cria um título, você tem que pensar em toda a história que você vai contar, tá? Para criar esse novo título. Então, como você vai recontar essa história? Você já pensou aí? Então, dê um novo título. Você pode escrever A Onça e o Bode, ou você pode escrever a briga entre a onça e o bode, ou a amizade entre a onça e o bode, o desentendimento entre a onça e o bode, tá? Você vai adaptar aí esse título, tá bom? Produzir um novo, reescrever um novo título. Depois, apresente o tempo e as personagens em um cenário calmo e tranquilo. Então, quando isso estava acontecendo? Com quem? Em um cenário calmo e tranquilo. Então, você pode colocar aí em uma noite, ou em uma tarde ensolarada, em uma noite chuvosa. O bode e a onça estavam pensando em construir uma casa ou em arrumar um lugar para morar. Por exemplo, tá bom, gente? Esse é um exemplo para quem escolheu o conto A Onça e o Bode, mas você escolheu aí o seu outro conto, você vai readaptar aí, você vai contar qual é o tempo, quando e com quem estava acontecendo a história, tá bom? Então, apresente aí primeiramente. Quando acontecia? Com quem acontecia essa história? Depois, descreva alguma situação problemática acerca do conto escolhido por você para a reescrita. Então, você vai reescrever esse conto e você vai escrever uma situação problemática sobre esse conto. Então, o que que aconteceu? Qual foi o problema desse conto? Qual foi a situação assim onde houve um problema no meio desse conto? Você vai escrever aqui. Vou te dar um exemplo novamente do conto
a onça e o bode. Qual foi a situação problemática? A situação problemática foi quando a onça e o bode escolheram o mesmo lugar para construir a sua casa, sem um saber que o outro havia escolhido aquele lugar, sem um saber do outro. Então, eles dois começaram a construir a casa deles ali naquele lugar, sem a onça não sabia do bode e o bode não sabia da onça. E eles escolheram o mesmo lugar para construir a casa deles. Então, essa foi a situação problemática do conto A Onça e o Bode. E aí, do seu conto? Qual foi a situação problemática que você vai descrever aqui? Então, escrevam aí. Depois, ponto máximo de tensão da história. Reescreva o acontecimento da história em que apareça o momento de grande tensão. Então, toda história, todo conto tem aquele momento máximo de grande tensão, assim no auge, no topo da história. Tá? Então, qual foi esse momento? Vou dar um exemplo para vocês novamente da onça e o bode. No texto A Onça e o Bode, este momento foi quando o bode e a onça se encontraram. Foi quando a onça estava dormindo e o bode chegou. Então, eles dois se encontraram e ficaram cientes de que os dois tinham construído aquele lugar juntos, os dois tinham escolhido o mesmo lugar para morar. Esse foi o momento máximo, foi o acontecimento de grande tensão da história, ok? Depois, reescreva o final da narrativa. Esse desfecho deve surpreender o leitor. Então, aí, depois o final da narrativa. No final, o que acontece? Depois do momento máximo, como se resolve essa situação? E como termina essa situação? Lembrando que você não vai copiar o conto em si, você vai readaptar. Você vai criar outras tensões, outros momentos, ok? Vai adaptar algumas situações aí no meio deste conto. Por exemplo, no conto O Bode e a Onça, você não vai copiar o final ali igual. Cria outro desfecho, cria outro momento que surpreenda o leitor. Como isso terminou? Os dois, por exemplo, você pode escrever que os dois viraram amigos e acabaram morando juntos, um confiando no outro, sem precisar ter ali uma competição entre quem era mais forte, né? Porque no conto real, eles dois competiram, quem era mais forte, quem comia quem primeiro, e aí um ficou com medo do outro, né? Mas você pode criar um final diferente, que os dois viraram amigos e os dois ficaram morando juntos, normalmente como amigos, e esqueceram as suas diferenças, tá? Você pode criar um novo final para o seu conto. Você não vai copiar do conto que você pesquisou, linhas entre linhas, não. Você vai adaptar uma história diferente, um desfecho diferente, um ponto máximo diferente, ok? Então, é uma escrita adaptada, tá bom? Agora, o próximo, solicite a revisão de seu texto, primeiro para um colega, depois para o professor. Então, aí no caso, você vai solicitar a revisão do seu texto para o professor, tá? Então, você pode preencher aqui para o professor irá corrigir a revisão do seu texto. E depois você vai planejar a forma que você deseja compartilhar com os colegas da classe ou da escola a sua produção. Então, como você vai compartilhar essa produção de texto? Porque depois que eu fizer o resumo, a revisão da sua produção, você vai reescrever linhas entre linhas, vai contar essa história inteira. E como você vai contar essa história? Você pode escrever no caderno, você pode gravar um vídeo, você pode gravar um áudio, um podcast, contando toda essa história para compartilhar com seus colegas, tá bom? Então, você vai escrever aqui como será compartilhar essa história. Será por meio de escrita, por meio de vídeo, por meio de áudio, ok? Então, você vai escrever aqui. E essa é a nossa atividade de hoje. Depois que eu corrigir, vou mandar de volta para vocês e vocês vão fazer as correções que, se houver necessidade de fazer alguma correção, vocês vão fazer e vão me mandar de volta, ok?
Não esqueçam de fazer certinho e me mandar a foto para me fazer a revisão de vocês, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!